Boa noite, meu nome é Alfredo. Somente meus amigos, os meus melhores amigos do Facebook vão ter acesso a esse pequeno vídeo. É uma introdução, é um teste também, porque no momento eu estou com pouco material, pouca infraestrutura para fazer o que eu tenho para fazer agora, né? Que vai ser um seriado semanal a respeito de política. Tentar fazer um pouco de humor também, um pouco de cada coisa a respeito do que nós precisamos fazer agora, que é escolher um político. É difícil, né, gente? Difícil escolher um governante porque não existe alguém para ser nosso governante, porque eles querem roubar nosso dinheiro. Eles só querem saber de roubar o dinheiro. Eles não querem governar e administrar os nossos impostos, as nossas divisas, para nos dar de volta em serviços, não é mesmo? Mas não é só isso. A intenção é de fazer humorístico porque houveram muitas manifestações, né? Black blocs, pessoas mascaradas, pessoas que não querem mostrar a cara, né? E também no nosso passado nunca tivemos liberdade nenhuma, né? A nossa liberdade foi mascarada, né? Máscara por muitas coisas. A gente achou que a gente teve um império, uma república, alguma coisa, mas houve somente ditadura de tudo que é tipo, né? Hoje nós vivemos ditadura de moda, ditadura o que nós devemos assistir, né? O que nós devemos falar, né? O que nós devemos comer, né? Etc. E isso foi tudo importado pra gente. A gente não criou nada. O que nós criamos, né, o que nós criamos essencialmente foi o quê? Eu não sei. Agora, a intenção inicial são personagens, para poder entender por que são ditaduras, são tiranias. Por que não temos políticos, né? Porque não temos planos de poder, né? Isso eu estou me baseando porque no fim de semana eu fui sugerido que eu assistisse um hangout do Lobão com o Olavo, um cara, é um estudioso que mora nos Estados Unidos, ele é filósofo, um estudioso. Eu achei muito interessante porque ele fala que não existe pessoa com vocação para a política hoje. Não existe jovem hoje com ambição para ser político e poder galgar um lugar hoje, como presidente da República, por exemplo, né? Hoje temos pessoas recalcadas, pessoas extremamente preocupadas em pegar o nosso dinheiro, enfiar no bolso e depois dar o fora. Ou então pessoas que estão lá, irmãozinhos do Fidel e coisa e tal. Tudo é derivado da União Soviética, etc, né? Então fica difícil, a gente tem as informações são tão fragmentadas e dissimuladas que a gente não tem a mínima noção do que a gente está vivendo hoje. A gente fica pensando, nossa, é ladrão, e não é bem assim. Existem pessoas que até têm um pouco de boa intenção, mas na verdade elas vão fazer conchavo com um, conchavo com o outro, e no fim das contas a gente não vai ter nada de volta e as coisas continuam a mesma. Ou seja, fruta boa num saco cheio de fruta podre vai poder ser, e é assim que funciona. Ditado popular acho que é a melhor criação que nós temos, né? Mas também isso foi importado, né? Importado pelos portugueses, importado por N coisas. Então eu, na minha mente, eu pensei em fazer 5 personagens que são marcantes, né, no nosso passado histórico, especialmente político. Que primeiro um capitalista, né? O capitalista é o Yuppie, que é o americano. Em segundo lugar,
O cubano, que é que ainda é comunista, estou falando de um político. Um alemão, né, que quer de todas as formas ser capitalista, de ter limpar o passado dele, tirar a mácula do nazismo, mas ele tem aquele negócio ainda incrustado dentro dele. O russo, porque a história russa, desde a língua, desde a cultura dele, tão bonita, não tem jeito. O político russo ainda ele quer ser comunista, ele quer de todas as formas, ele dança ainda, ele quer, o comunismo, ele transforma tudo, o capitalismo, tudo ele consegue adaptar para ser comunista e para os camaradinhas ficarem ganhando dinheiro em cima da população. E, por fim, o brasileiro ingênuo, o brasileiro que não sabe nada de política, que prefere ainda acreditar em promessas, o jovem, 32 anos, o jovem, e que precisa se instruir, precisa aprender. E ele vai ficar ouvindo todos esses discursos e vai, de alguma forma, tentar filtrar até a escolha, ou então, de repente, descobrir a vocação dele para a política. Então é isso, minha gente. Boa noite. Até lá.